Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe um assunto bem interessante, adaptação. Pois é, o termo adaptação significa acomodação e ajustamento. Pensa comigo, quando está muito frio, a gente se adapta a essa temperatura, assim como no calor. Quando a gente está com fome, a gente acaba se adaptando também a essa fome. Ou seja, o ser humano, ele é um ser adaptável. Porém, o contexto de adaptação que eu trouxe hoje para vocês foi na questão de inserção e acolhimento. A adaptação, ela é uma constante para todo indivíduo. Como dizia o cientista Charles Darwin, não é o mais forte e nem mais inteligente que se adapta melhor, e sim aquele que se adapta às mudanças. Pensa nisso, a gente tem que estar em constante mudança, né? Ou melhor, nós estamos em constante mudança. Então, serve para a gente refletir. Pois bem, na questão adaptação, vamos naquilo que interessa para os papais e para as mamães. Vocês sabiam que o primeiro afastamento familiar da criança acontece no período de adaptação, da educação infantil? Pois é, os pais muitas vezes se veem na necessidade de trabalhar e ter que deixar a criança em algum lugar. E nesse período da educação infantil é onde a criança vai sentir a separação dos pais, além de estar sendo inserida num lugar diferente e compartilhar o adulto com outras crianças. No contexto ainda da adaptação, o grande marco dessa separação acontece na educação infantil. E vocês sabiam que a adaptação, sendo bem feita ou mal feita, ela pode ter influência no rendimento escolar da criança? Pois é, pensa nisso, como a adaptação é importante. Bom pessoal, agora eu vou trazer para vocês algumas formas de adaptação, tá? Como a adaptação funciona em cada pessoa, em cada nível, ou seja, na família, na criança, na escola. Eu vou destrinchar um pouquinho para vocês, tá? E a primeira que eu vou falar é sobre a adaptação da criança. O que a criança sente nesse período de adaptação? Visto que é o primeiro momento de separação entre a criança e a família. A criança se sente abandonada, é um período muito complexo onde a criança se sente desprotegida e insegura. Por consequência, os pais também têm essa sensação. É gerado uma angústia, uma dor. Os pais se questionam, será que é o momento certo para eu deixar meu filho em algum lugar? Será que eu fiz a escolha correta desse espaço onde eu vou deixar o meu filho? Será que ele não é muito pequeno? Será que ele está sofrendo? E aí toda essa angústia a criança capta dos pais. Então dificulta ainda mais esse período para a criança. Por isso que ele é um período muito complexo. Essa ansiedade da separação, dessa nova adaptação, ela não acontece só com as crianças que estão num processo de adaptação, que estão chegando ao novo. Ela já acontece também com crianças já adaptadas a um ambiente. Por exemplo, o adulto. O adulto, ele também passa por um processo de adaptação, porque todo ser humano, todo indivíduo, ele é constantemente adaptável. Como eu estava falando, a questão do adulto, quando ele muda de emprego, por exemplo, ele precisa se adaptar a essa nova rotina, a esse novo emprego, a questão de mudança de cidade, por exemplo, de país, tudo isso requer uma nova adaptação. Por isso que nós estamos em constante mudança, em constante adaptação. E com as crianças isso também acontece, né? Tem as crianças que estão sendo inseridas na escola a primeira vez, mas tem também aquelas crianças que já estão inseridas neste ambiente. E aí acontece, por exemplo, as férias, o que aconteceu recentemente, né? A pandemia, que foi um período longo, onde as crianças nunca ficaram tanto tempo
fora da escola, num convívio mais próximo com os pais, e aí elas precisam retornar à escola. Então deverá ser feita uma nova adaptação, uma readaptação com essas crianças. De que forma que isso vai acontecer ou de que forma que isso já costuma acontecer dentro da escola? A criança, quando chega na escola, ela apresenta um comportamento de choro, de manha, costuma ficar mais isolada, algumas não aceitam o colo da educadora, não se sentem à vontade com aquele ambiente. Outras já são um pouco mais tranquilas e a gente consegue ter uma aproximação. Então nós devemos respeitar cada criança. O que a escola faz? A escola conduz esse processo com carinho, com atenção, conversando com cada criança, pegando no colo, explicando para ela o porquê que ela está ali, a forma como vai acontecer, sempre respeitando os limites e os momentos de cada um. Um ponto muito importante a ser levado em consideração na questão da adaptação é o apoio familiar. Por quê? Quando existe a necessidade do ingresso da criança na escola de educação infantil, ou em creches, ou deixar em casas de família, ou até mesmo com uma pessoa da família, avó, tio, tia, enfim, a mãe, ela sente uma dor tremenda, ela se sente impotente, porque a maioria das vezes, né, ela corta esse cordão umbilical pela segunda vez, pela necessidade de voltar ao trabalho para ajudar na renda familiar. Então a mãe se sente obrigada, na necessidade de deixar o bem dela, o bem mais precioso, aquilo que é mais importante para ela, aos cuidados de uma outra pessoa. Então isso gera para ela uma sensação de culpa, de medo, de insegurança, até mesmo de fracasso. Poxa, será que eu não sou uma mãe suficientemente boa, capaz de cuidar do meu filho e ter que deixar ele aos cuidados de outra pessoa? Nossa, por que eu não consigo dar conta de ficar com meu filho e ter de trabalhar? Enfim, são dores que passam na cabeça da mãe. Por consequência, o papai também sofre. Porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, onde a responsabilidade é do pai em levar o sustento para dentro da família. E infelizmente a nossa sociedade hoje, o marido ele não consegue mais conduzir a família financeiramente. Ele precisa sim muito da ajuda da esposa. Então é um momento onde o pai para e pensa, poxa, por que eu não consigo sustentar minha família sozinho? E eu tô tendo que ser condizente com a minha esposa em deixar o meu filho numa escola, numa creche, na casa de alguém. Então ele também sente essa dor, ele também se sente angustiado com essa tomada de decisão. Então assim, é realmente muito duro. Então esse momento, esses papais, vocês se sentem muito receosos, muito culpados e pensam, nossa, será que eu fiz uma boa escolha? Será que esse lugar é o correto? Decidiu? Ok. Aí por conta da culpa gera-se um outro problema. Como a criança está sendo deixada neste lugar e você precisa se ausentar para diminuir a dor dessa criança que está chorando e que causa dor em você, acontece um problema que eu vejo constantemente, a questão da mentira. Uma mentirinha do bem, mas uma mentira. Vira pro filhinho e fala, olha, você vai ficar aqui só para eu ir no mercado comprar uma balinha, ou eu volto rapidinho, daqui a pouquinho eu tô aqui. Quando na verdade a gente tem que trabalhar exatamente com a verdade. Olha, filho, você está indo para a escola porque a mamãe tem que trabalhar, o papai tem que trabalhar. Mostra para a criança, por mais que ela não tenha a noção de tempo, mostra para ela no relógio. A hora que o ponteiro maior tiver em tal número, o ponteiro menor em tal número, é o horário que a mamãe e o papai vai te buscar. Isso passa segurança para a criança. E aí,
neste período que você está passando essa segurança para a criança, eu entendo que vocês, enquanto pais, estão desestabilizados. É onde vocês precisam muito do apoio pedagógico, o apoio da escola, até mesmo um apoio psicológico. Por quê? Vocês estão se sentindo dilacerados, foi cortado o cordão umbilical pela segunda vez. Então a escola, o lugar onde vocês decidiram, eles precisam dar esse amparo, passar segurança para vocês, mostrar que a escolha de vocês é a mais assertiva e que vai fazer bem para o desenvolvimento da criança. As crianças, frente ao período de adaptação, elas reagem de diversas formas, tá? Algumas crianças choram muito, outras ficam mais quietinhas num cantinho, outras solicitam colo, outras não aceitam o toque, algumas voltam a fazer xixi na calça, outras começam a chupar chupeta, outras não largam o bichinho. Enfim, cada criança reage de uma forma e isso deve ser respeitado. Existem crianças que choram demais e aí elas costumam ficar muito no colo das professoras. A gente brinca até que as professoras se tornam polvo nesse período de adaptação. Como que a gente conduz essas reações das crianças? Com carinho, com afeto, com atenção, com atividades interessantes. Nesse momento, a criança vai se sentindo mais segura, vai ficando mais calma e começa a interagir com o meio. Porém, surtos inesperados costumam acontecer. Por exemplo, a criança chegou chorando, se acalmou, se interessou por uma atividade, por uma brincadeira, tá ali brincando, daqui a pouco ela lembra que ela tá sem o pai, sem a mãe, que ela tá num ambiente que não faz parte do convívio dela, ela começa a chorar de novo, ela apresenta esses tipos de reações e aí o educador vai conduzir novamente com carinho, com afago, com afeto, de forma que a criança se sinta confortável novamente. Esse tipo de comportamento a gente pode verificar também nos adultos. De que forma? Um adulto, quando sofre uma perda, alguma dor, por exemplo, ele de repente, do nada, lembra de algo que aconteceu e ele pode surtar com crises de ansiedade, com choro. Isso é muito aparente nas crianças, mas acontece no adulto também. Pensa aí, já aconteceu com você? Nessa questão de adaptação, a gente tem que entender que cada criança é única. Existem aquelas crianças que se adaptam melhor e aquelas que não. Aquelas crianças que correspondem à adaptação de uma forma mais rápida. Essas crianças normalmente são aquelas que já são preparadas pela família. Que a família vai falando, olha filho, você vai entrar naquela escola que a gente foi visitar, vai ser legal, você vai ficar lá por X período de tempo, você vai fazer novos amigos, enfim. Explica para a criança que ela vai frequentar um ambiente diferente daquele ambiente familiar. Existe também a possibilidade dessa criança já ter um irmãozinho que está na escola. Isso contribui bastante, porque vai impulsionar a criança. Nossa, se meu irmão está na escola, eu também quero ir, porque lá é legal. Enfim, aquela disputinha de irmão. Isso é muito bacana, só que isso, como eu falei anteriormente, varia de criança para criança, tá? Nem todas as crianças são iguais. Existem também aquelas crianças que possuem por característica ser mais afetiva, ser mais afetiva emocionalmente, no sentido de relacionamento. Ela não precisa dessa condução da família. Ela, por ela mesma, se adapta a qualquer ambiente. Ela se relaciona com qualquer pessoa. Não tem aquela história, assim, eu já ouvi muito. Ai, tia, eu preciso tomar muito cuidado porque meu filho vai com qualquer pessoa. Pois é, essa criança é uma criança de fácil adaptação. Existe também para a criança a interpretação da escola legal e da escola ruim. A criança que interpreta a escola como legal, ela com certeza também vai se adaptar mais rápido. Que é, poxa, na escola tem meus amigos novos, tem o brinquedo, tem a professora, eu vou brincar de massinha, enfim. E tem aquela criança que interpreta a escola como ruim.
poxa, eu tô sendo colocado num lugar que eu não gosto, a minha mãe não fica comigo, minha mãe esquece de mim, eu não quero mais ir para lá. Remete à questão da angústia, do medo, do desespero, da separação. Então isso varia de acordo com a interpretação da criança. E esse processo de adaptação, ele pode demorar ou não, de acordo com cada criança. A gente tem sempre que respeitar o momento da criança, né? Porque cada criança, ela tem o seu momento. Tem crianças que se adaptam mais rápido, tem crianças que não. Então a gente tem que respeitar o momento e os limites e ter muita paciência com eles. Outro fator importante na adaptação é o acolhimento. Então, assim, o processo de acolhimento pela escola, ele deve ser conduzido de uma forma branda. Por quê? Os pais, eles estão inseguros, né? Como eu já mencionei muito anteriormente, eles estão inseguros, eles estão se sentindo culpados, eles estão perdidos. Então a escola, ela precisa conduzir esse processo tanto com a criança como com o pai, de uma forma branda, de uma forma carinhosa, passando informações de como é conduzido esse trabalho dentro da escola, como os profissionais fazem com as crianças, de forma a deixar os pais mais, não vou dizer tranquilos, mas um pouco mais calmo, porque eu sei que esse é um período muito doloroso. Então, assim, a escola, ela tem por obrigação de passar esse processo para vocês enquanto os pais, de forma que vocês se sintam mais amparados, tá? Então, assim, como que é feito esse acolhimento com a criança? A criança, pelo adulto, ela deve ser abrigada, protegida, amparada. Então esse acolhimento é dado com atenção, com carinho, com respeito, sempre conversando, explicando para a criança esse processo e consequentemente tudo isso que foi passado para a criança é passado também para você enquanto adulto. O adulto precisa, nesse processo, o adulto precisa muito ter paciência, compreensão e carinho. A criança vai chorar sim. Então você já está ferido, dilacerado, mamãe e papai. A criança vai chorar. Você vai virar para a criança e vai falar: ai, para de chorar, não aguento mais. O que está acontecendo? Por que essa criança não se adapta? Cada criança tem o seu ritmo. Cada criança tem o seu tempo. Então, no momento do choro, mamãe, papai, as professoras já fazem isso dentro da instituição. Então, é aquele momento que você precisa ter paciência, conversar. Olha, filho, você tá indo lá porque vai ser bacana para você, porque vai ser divertido, porque eu preciso trabalhar e daqui a pouco a gente vai estar junto de novo. Então, assim, a paciência é algo que tem que estar muito presente nesse período de acolhimento. Outro fator importante é que este acolhimento, ele é constante. Como assim constante, Alessandra? Porque não é simplesmente o acolhimento quando a criança entra na escola. Não, esse é um acolhimento diário. Todos os dias, ao recebermos a criança no portão, essa criança tem que se sentir acolhida e vocês, pais, também precisam se sentir acolhidos, se sentir seguros. Então, é um processo diário, é uma rotina. O recebimento da criança na entrada da escola, a forma como a instituição entrega depois a criança para vocês, isso é um fato bem bacana para vocês. Eu estou dando uma dica. Na adaptação, observe não como seu filho entra na escola, e sim como ele sai da escola. Tá? E só uma diquinha para vocês. Então, essa questão do acolhimento, como eu estava falando, que faz parte da rotina, ele acontece no recebimento, na saída, num período de férias, num período de doença. Um outro fator muito importante é quando os pais, por exemplo, se atrasam para buscar a criança. A criança está vendo que os amiguinhos estão indo embora, ela já tem aquela sensação de quanto tempo ela ficou na escola, não de horário, mas a sensação de quanto tempo ela ficou na escola. Então ela se sente, poxa,
O que está acontecendo? Então aí existe o acolhimento, essa condução por parte da equipe pedagógica com essa criança. E você em casa, como você faz o acolhimento do seu filho? No período de adaptação é muito importante o planejamento, porque ele é um momento rico nessa inserção, é um momento onde a criança ela vai interagir com esse ambiente, ela vai interagir com os profissionais, ela vai interagir com os novos colegas. Então assim, ele é um período que exige atenção. Por que atenção? Porque é um momento em que a equipe pedagógica deve encorajar os responsáveis e as crianças também, a fim de facilitar esse processo tão doloroso, tão sofrido, tanto pelas crianças quanto pelas famílias. Nesse processo, as crianças manifestam sentimentos de maneira própria. Cada criança tem o seu jeitinho, como eu falei anteriormente. Uns choram, outros ficam mais quietinhos, outros querem colo, ou outros estão nem aí, né? Tá tudo bem, tá tudo legal, a escola é legal, meus amigos são legais. Então, assim, é necessário um planejamento já visando observar cada criança, a importância de cada criança, cada ser individual, e não como um número, como um todo, e sim como cada um com suas peculiaridades e suas características. Por isso é muito importante vogar isso também no planejamento. E de que forma que esse planejamento é feito? Ele é feito antes do período de inserção da criança na escola. A equipe pedagógica se reúne e monta um roteiro de como vai ser esse acolhimento, a partir do momento que a criança está dentro da escola, quais são as atividades que serão direcionadas, como será esse período de acolhimento, como serão essas atividades, como será essa atenção individual, o lanche diferente, a roda de conversa, enfim, é planejado este período de adaptação e não simplesmente a criança ela é colocada no ambiente. Por isso que ele é importante nesse período. Lembrando também que esse período de adaptação que eu venho falando constantemente, ele é muito importante porque ele vai reverberar o futuro da criança, de forma positiva ou não. A criança que teve uma adaptação bacana, que os adultos, né, os cuidadores, souberam esperar o ritmo dela, o momento dela, consequentemente vai ter uma adaptação mais branda e terá um futuro mais tranquilo, né? Uma vida acadêmica mais tranquila. Em contrapartida, se essa adaptação for mais traumática, ela pode gerar problemas futuros, né? O planejamento também ele precisa avogar a questão da realidade socioeconômica. Por quê? A gente precisa verificar a escola ou a creche ou onde você está deixando o seu filho, onde essa comunidade está inserida. Então, de acordo com essa comunidade onde ela está inserida, é trabalhado também, tá? Por exemplo, uma turma de 15 crianças vai começar na escola hoje. Então, de que forma que é feito? As crianças que já são alunos, uma turma de 15 crianças, nós vamos receber essas crianças divididas, não receberemos as 15 crianças de uma vez. E normalmente isso é feito em quase todas as escolas, de forma que, como eu disse anteriormente, para ser dada uma atenção especial para cada criança, conforme a gente vai adaptando, vai inserindo mais crianças. Então, chegam-se essas 15 crianças, elas são orientadas, são conduzidas, é feito brincadeira, é feito atividade, um lanche diferente, de forma que o horário que essas 15 crianças vão ficar é reduzido, não é a carga horária total, tá? Para que essa adaptação seja mais branda. E aos poucos vai se aumentando essa carga horária até completar todo o período acordado entre o pai e a instituição.
Neste momento, a criança já está mais acostumada, eu não vou usar a palavra adaptada ainda, mas ela já está mais acostumada com esse novo ambiente. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu vou retomar um pouquinho a adaptação. Como eu falei para vocês, esse período de adaptação é um período doloroso tanto para a criança quanto para os cuidadores. Então ele é um período que requer atenção, tá? A equipe pedagógica, os pais precisam estar atentos ao comportamento das crianças que sofrerão alterações. Tudo bem? Então, nesse período de adaptação, vamos ficar atento e tenha certeza que você fez uma boa escolha, que é o momento certo. Assim, vocês, enquanto cuidadores, vão passar segurança para a criança, o que vai facilitar esse processo de adaptação. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado um pouquinho.